Boa tarde, meu nome é Antônia Vieira. Hoje nós estamos na aula de Projeto Leitura. Essa é a professora Juliana, que está presente conosco hoje. Hoje nós vamos falar de um gênero que eu gosto muito, que é a crônica. As habilidades que nós vamos trabalhar serão as habilidades estratégias de leitura, compreender textos e gêneros variados, analisar a característica desse gênero textual e a produção, ok? Antes de começar a aula, eu tenho alguns recadinhos, certo? O chat será a nossa ferramenta de interação, portanto, a sua participação é fundamental. Deixe os seus comentários e os seus recadinhos junto com a Juliana quando nós assim solicitarmos. Lembre-se, você está numa rede social, use um vocabulário adequado. Não esqueçam que há colegas e professores na rede, então seu vocabulário é muito importante, ok? Vamos começar a nossa aula? Eu vou te dar 1 minuto para você pegar o seu material, lápis, borracha e caneta, para vocês fazerem as suas anotações. Voltamos à nossa aula de Projeto Leitura. Se a aula estiver muito rápida, a minha sugestão é que você dê um print na tela e depois você faça as suas anotações. Essa aula foi preparada pela professora Márcia Elaine Negrão. Então vamos lá? Minha pergunta é, o que é crônica? Certo? Vocês terão 3 minutos para fazer um rascunho no seu caderno e você vai lá no chat e você responde o que você acha que é crônica. Não vale colar do Google.
Fácil, né, a tarefa de hoje? Juliana, o que eles falaram? A maioria aqui falou, muitos falaram, não dá nem para citar o nome de todo mundo. O gênero é um gênero textual, mas eu gostaria de citar principalmente a fala da Manuele, que falou gênero textual que representa nossa vida diariamente. Interessante, né? Muito. Gostei, ela explicou um pouquinho mais, abrangeu mais, né? Isso. Porque os outros só colocaram o gênero textual, mas a maioria acertou ou errou, professora? Vamos ver agora? Vamos passar para a tela. Então, o que é crônica? A palavra crônica ela é derivada do latim, crônica, e do grego cronos, que significa tempo. Ó, cronômetro. Olha bem a raiz da palavra, cronometrar. É um relato de um ou mais acontecimentos de um determinado tempo. A quantidade de personagens é reduzida, podendo, inclusive, não tê-las na narrativa. É a narração de um fato do cotidiano das pessoas, algo que naturalmente acontece com muitas delas. Nessa hora, eu sei que vocês lembraram da Crônica de Nárnias. Ó, não veio na cabeça de vocês? Bom, vou passar para a próxima tela. Vou fazer uma pergunta. Vocês sabem quando surgiu a crônica? Vou dar 2 minutos para vocês responderem. Enquanto vocês estavam trabalhando, eu e a Juliana estávamos lendo aqui as respostas de vocês. E nós achamos algumas respostas, 2 respostas bem interessantes que ela irá ler para vocês agora. Isso, a respeito ainda do que é crônica. O Daniel disse que é um pequeno texto que conta uma história do cotidiano, professora. Muito legal. E o Eric falou que é um texto curto que tem algo a ver com o que estamos vivendo naquele momento. Muito bom. Ah, tá vendo? Parabéns, então, Daniel e Eric. Agora, nós vamos para a pergunta de quando surgiu a crônica. Muitos responderam que não sabem, mas a Gabriele disse que foi no século XVI. Muito bem. E a Gabriela diz que com o início da escrita foi quando surgiu a crônica. Oh, vamos lá, vamos verificar. A crônica é um relato de acontecimentos históricos registrados por ordem cronológica.
Antigamente, quando surgiu o descobrimento, né, que os descobridores partiam para viagens, eles tinham escritores dentro do barco deles. Eles iam fazendo o registro histórico daquela viagem. Aquilo ali é uma crônica, é um tipo de crônica, né, igual as crônicas de Nárnia. É uma história que conta um relato, né, daquele registro de tempo, mas é um outro formato. Com o passar do tempo, essa linguagem mudou. Então, vamos lá. Podia usar uma missão mais geral ou mais particular. Foi o caso da questão de Nárnia e dos escritores históricos. Assim como destacar fatos mais relevantes ou secundários. A partir de Fernão Lopes, no século XVI, as meninas acertaram, hein? É que a crônica começou a tomar uma perspectiva individual ou interpretativa. Então, atualmente, nós temos os dois tipos de crônica, que foi aquela que eu disse, que são aqueles relatos históricos que ocorriam antigamente, e agora, né, que depois do século XVI, que passou a ser registros de experiências individuais. Vocês sabiam que os grandes cronistas, eles são pessoas observadoras? Eles observam tudo à nossa volta, todos os acontecimentos. Um fato que, para mim, para Juliana, passa a ser irrelevante, para um cronista, isso se torna uma história muito interessante. Bem, eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Muitos alunos vão à escola de ônibus, né? Como você também deve ir à escola de ônibus. O espaço de um ônibus é muito rico. Olha quanta coisa. Você já parou para observar quem vai de ônibus? O que acontece nos personagens que tem ali dentro daquele ônibus? Certo? Então, vou contar uma história. Eu moro em Diadema. Às vezes, eu pego o ônibus, né? E algumas vezes eu sento e fico observando o que está acontecendo. Tem uma senhora que, de vez em quando, ela entra no ônibus. Ela entra, às vezes o ônibus está vazio, não está lotado. Ela entra, chega do lado do passageiro e fica em pé. Quem não conhece aquela figura, acha estranho. Olha para ela, mas o que essa senhora quer? E a senhora continua ali. E a senhora entra segurando um cabo de vassoura. E a pessoa fica olhando, pensando, ainda indaga. A senhora quer alguma coisa? A senhora não fala nada. De repente, o passageiro nem espera, ela dá uma vassourada na pessoa. Ela é conhecida como a velha da vassoura. Quando você começa a observar essa história, eu já vi várias vezes essa situação. São cada coisas inesperadas que acontecem, porque cada um tem uma reação diferente. E você? Você tem alguma história interessante dentro do ambiente, né, escolar, ou dentro de um ônibus, de um meio de transporte que você vai para a escola? Eu vou te dar 3 minutos para você fazer o seu registro, mas tome cuidado, hein? Olha a linguagem que você vai usar e olha o que você vai falar, porque nós vamos escolher, certo? Então, olhe bem a linguagem que você vai usar no chat. Voltamos daqui a pouco.
Bom, nós voltamos porque aqui no chat parece que alguns alunos não compreenderam. Eu contei uma situação que eu vivenciei no ônibus. Você vai contar uma situação que você tenha visto. Você vai escrever esse relato. Né? Como eu contei, que eu entrei no ônibus, tem essa senhora. O que aconteceu? Eu, sentada, observando o que está acontecendo. Então, você vai contar. Você vai de carro? Tem gente que fala, eu vou de carro. Mas você não observa na janela o que acontece lá fora? Quantas coisas vocês veem fora, olhando para a janela do carro? É essa situação. Você vai fazer um relato de uma situação que você tenha vivenciado. Ok? Compreenderam agora? Bom, a Juliana agora vai falar alguns relatos aqui. Isso. Tem um relato de um aluno que disse que ele observa pela janela dele a construção de um prédio. Então, ele diz que ele todos os dias vai até a janela e fica observando os pedreiros, as pessoas trabalhando nessa obra. Então, ele está acompanhando todos os dias o construir, o levantar dos andares. Ok, muito bem. Agora, eu vou perguntar uma coisinha para vocês. Vocês acham que deveria existir nos ônibus uma etiqueta de convivência, uma regra de convivência? O que vocês acham? Um minutinho só.
Ok, a Juliana vai ler aqui o que vocês responderam, se vocês acham que no ônibus deveria, no transporte público, deveria haver uma etiqueta ou regras de convivência. Olha, a maioria, se não a unânime, de forma unânime, todos responderam sim, que deveria ter sim essas regras de convivência para que a gente pudesse passar esse período melhor. Toda essa conversa foi para levar vocês a lermos o próximo texto, certo? E nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos ler o texto chamado Balas de Estalo, de Machado de Assis, publicado originalmente na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, em 4/7/1883. Certo? Vou ler aqui. Para ler Machado de Assis, eu preciso, me preparar, que é muito importante. Machado de Assis foi um cronista fantástico. Ele descrevia o dia a dia, ele via os pequenos detalhes, coisas que a gente não percebe. Então, por exemplo, se ele ia até a padaria, ele contava relatos do que acontecia da casa dele até a padaria. Então, eu vou contar agora, ler a história que aconteceu dentro da presença do Machado de Assis, o que ele presenciava nos ônibus daquela época, certo? Então, vamos lá. 4 de julho. Ocorreu-me com umas certas regras para o uso dos que frequentaram bondes. O desenvolvimento tem sido entre nós nesse meio de locomoção, essencialmente democrático. Exige que ele não seja deixado ao puro capricho dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que alguns extratos do meu trabalho. Artigo 1º. Dos encatarroados. Os encatarroados podem entrar nos bondes com a condição de não tossirem mais de 3 vezes dentro de 1 hora. E no caso de pigarro, 4. Quando a tosse for mais teimosa, que não permita esta limitação, os encatarroados têm 2 alvitres, ou irem a pé, que é um bom exercício, ou meterem-se na cama. Os encatarroados que estiverem nas extremidades dos bancos devem escarrar para o lado da rua, em vez de o fazerem no próprio bonde. Artigo 3º. Da leitura dos jornais. Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos, nem levar os chapéus. Também não é bonito encostá-los nos passageiros da frente. Artigo 4º. Dos quebra-queixos. É permitido o uso de quebra-queixos em 2 circunstâncias. A primeira, quando for ninguém no bonde, e a segunda, ao descer. Artigo 7º. Das conversas. Quando 2 pessoas sentadas à distância quiserem dizer alguma coisa em voz alta, terão cuidado de não gastar mais de 15 ou 20 palavras. E, em todo caso, sem alusões maliciosas, principalmente se houver senhoras. Bem, foi um texto de Machado de Assis escrito em 1800. Você não acha que esse texto é bem parecido com a nossa realidade do transporte público? Digam no chat o que vocês acharam, se realmente o texto escrito por Machado de Assis em 1800, se ele não tem nada a ver com a nossa realidade. 1 minuto.
A Juliana vai ler as respostas de vocês. Vamos lá, gente. Muitos falaram que sim, tá? Mas eu queria ressaltar alguns alunos que colocaram no chat. E, inclusive, professora Antônia, a senhora me permite? Pessoal, foquem na aula, né? Eu tô lendo todos os comentários, tudo que vocês estão postando aqui. Eu, outras pessoas e os professores de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O Bruno diz, ressalta, como é incrível um texto de 1800 ser ainda tão atual. E a Michele diz, até hoje enfrentamos problemas de etiqueta no transporte coletivo. Muito bem, Michele e Bruno. Bom, eu tenho duas perguntinhas para fazer para vocês. Qual é o objetivo do personagem? Inclusive, esse texto está na apostila do aluno, tá? Volume 1. Se eu não estou enganada, acho que é na página 146, 147. Vocês podem dar uma olhada. Corre lá. Vai lá pegar a apostila e dá uma olhada, tá? Qual é o objetivo do personagem que conta a história? Qual é o objetivo dele? Quando ele escreveu essa crônica, o Machado de Assis, por que ele escreveu nesse formato? Qual o objetivo que ele tinha? O que o personagem que conta a história observa? Ok? 1 minutinho para vocês responderem. 4 minutinhos para vocês responderem isso. Aproveita e pega a apostila.
aí, muitas respostas, né? E pessoal, por favor, a Juliana irá ler as perguntas de vocês, as respostas de vocês. Bastante gente respondendo, isso é legal. Significa que vocês estão prestando atenção na aula. A Nicole, reclamar das pessoas mal educadas no ônibus. A Maria Luísa diz, conscientizar as pessoas para se comportarem. O João, o objetivo era melhorar a cidadania dos séculos seguintes. O Kaique, conscientizar os passageiros a terem bons modos. Enzo, o objetivo é informar o leitor. A Júlia, acho que relatar os conhecimentos foi a intenção de Machado de Assis. Maria, ela observou as novas regras de transportes públicos. Muito bem. Essas foram as nossas principais interações. No geral, todos vocês chegaram à mesma conclusão. Quando ele escreveu essa crônica, ele quis orientar as pessoas sobre as regras de etiqueta, né? E também falar sobre os maus comportamentos. Ele era um cara tão inteligente que ele escreveu as regras de acordo com uma lei, uma legislação. Olha lá, tem até parágrafos e artigos muito interessantes. Bem, tem duas palavrinhas que eu gostaria de perguntar para vocês se vocês sabem o que significa. Encatarroados e quebra-queixo. Vocês sabem? Respondam aí no chat. 1 minuto só, hein? E aí, conseguiram chegar à conclusão, Juliana? Sim, bastante. O Jonatas diz que é gripados. A Maria falou que é resfriado. E cigarro. Eu acho que ela falou que o quebra-queixo é cigarro. Quase. A Ana falou que o quebra-queixo é um doce. A Larissa falou que encatarroado é pessoa com catarro. O Maurício responde, encatarroados são pessoas doentes. Parabéns, é isso mesmo. Encatarroados eram as pessoas que sofriam de uma determinada doença chamada tuberculose. Era assim que eles eram chamados. E quebra-queixo era o nome, era assim que eram chamados o charuto, né? Não era nem cigarro na época, era o charuto que eles usavam. Então, quebra-queixo era a forma que eles chamavam as pessoas que usavam aquela espécie daquele cigarro, aqueles charutos, certo? Eu tenho 2 desafios para propor para vocês. Vamos ver se vocês irão conseguir realizar esse desafio. Baseado na história, né, de Machado de Assis, escolha um artigo.
Chame a sua família, chame o seu pai. Nesse momento de pandemia que você está em casa, pega um trecho, faz uma cena com seu pai. Faça um teatro, filme e mande para o seu professor de leitura ou seu professor de português. Adorei a ideia, super interessante. Eles vão ficar muito felizes. E outro detalhe, se você for uma pessoa tímida, não quiser criar aí um filmezinho, né, um videozinho, escreva uma crônica. Olhe, já que nós estamos em casa, né, tem muita coisa, vá até a janela do seu quarto, vá lá no portão, observe a rua, veja o que acontece com um olhar bem atento e descreva tudo aquilo que você está vendo. Crônica é isso, gente, é você fazer relato daquilo que você enxerga. E o seu olhar, neste momento, é muito importante. Olha, um texto escrito em 1838 é atual. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né, onde as pessoas continuam atoladas dentro dos transportes públicos e muitos não respeitam as etiquetas. O que vocês acham? Vamos repensar a nossa etiqueta nos transportes públicos? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Boa tarde.